Professora, oi, Opa, professora. me escuta? Tá me ouvindo bem? Muito bem, tá show. Você está me Ótimo, escutando bem? tranquilamente. Tranquilo. Mas eu estou aqui com o meu fone, caso seja necessário. Não, acho que não vai Viu? ser não, tá tranquilo, eu tô te ouvindo muito bem. Tranquilo. Eu tenho um gogó forte, viu? Meu amigo Muito Hélio, bom. meu amigo Hélio, obrigada, seja bem-vindo. Então, antes da gente começar a entrar no assunto propriamente dito, né, professora? Eu já conversei com você à tarde, você, senhora, não sei. Você, Para é uma mim, conversa. professor é algo muito sublime, também já compartilhei com você sobre isso. Né? Também acho, concordo, concordo. Para mim, professor, Prazer, né, você é um grande amigo, Hélio, esteve em outra live aqui comigo. Então, assim, uma grande bacana. satisfação, meu amigo Alisson, do mestrado, mas eu vou me congratular com você, porque vão chegando as pessoas e aí a gente vai dando boa noite e tal. Estou Tranquilo, muito satisfeita, Alexandre, meu colega de mestrado. legal. Fico muito satisfeita porque você foi minha professora do preparatório do mestrado. Eu fiquei extremamente, posso dizer, comovida, porque poucas pessoas compartilham de conhecimento como você e os demais professores que estiveram no preparatório que eu fiz. E eu posso dizer que eu só entendi close a partir da sua perspectiva, né? Porque eu Que bom, tinha feliz. procurado ler e a partir da sua aula, né, é que eu pude entender um pouco mais sobre a perspectiva daquele autor, né? E posso lhe dizer que foi uma das questões, assim, quando os outros professores estiveram conosco, falando sobre Arnaldo, falando sobre Rodotá, sobre Alexi, Duoc e tal. Mas, enfim, você, assim como os demais Foi um professores que grupo foram muito bom, né? maravilhosos, Foi um todos grupo muito bom que o maravilhosos, Alisson e a tá? Gabriela chamaram Todos, para fazer parte. professor Alisson, professora Gabriela, a Carla, professor Marcelo, eu não tive tempo de lembrar do outro professor, que foi maravilhoso. Será que Mas foi o o Evandro? O Evandro? Evandro, show! Professor Evandro, maravilhoso. E assim, todos me tocaram de uma maneira especial, todos. Mas assim, existem pessoas que a gente bate o olho e tem a questão da empatia. Com todos Verdade. eu tive empatia. Isso é Mas muito você, bom. de fato, foi de uma maneira especial. Né? Eu tenho esse meu lado meu materno, vi que você também tem esse lado, né, maternal. Então, assim, o É importante. conhecimento, o conhecimento, a simplicidade para passar esse conhecimento, que é o mais importante, a tranquilidade para passar para todos os alunos. Nós éramos em torno de 30, e você, com tranquilidade, com simplicidade, chegou, deu seu recado belíssimamente. Eu passei no mestrado. Lógico que tudo tem o esforço do professor e do aluno, É muito mas mais do aluno sempre. mas eu acredito que o professor inspira o aluno e vice-versa, Também né? acho. Enquanto eu era aluna, vocês me inspiraram, você me inspirou, né? Então, muito obrigada por abrir um tempinho para a gente, né? Imagina. Seja bem-vindo, esteja com a palavra.
Obrigada, Aurineide. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né, para falar sobre um tema que é tão complexo e, ao mesmo tempo, deveria ser visto de maneira tão simples, né? Obrigada pelos elogios. Acho que assim, é muito bom saber que a gente tem um impacto positivo. Eu acho que tanto a professora Gabriela quanto o professor Alisson, quando eles imaginaram, e a professora Carla, né, fazer o preparatório com a OAB, eles buscaram professores que realmente tivessem uma dedicação. Acho que ele, do grupo, né, por exemplo, eu tive o prazer de ser aluna do professor João Marcelo, eu tive o prazer de ser aluna do professor Leonardo. Então, é muito gratificante poder trabalhar ao lado deles, assim, né? Poder ter um espaço na docência também. Eu acho que num passado não tão distante, né, eles são uma inspiração para mim ainda hoje, né? Eu vejo o trabalho deles, a dedicação, o esforço, o estudo. Isso sempre é uma inspiração para todos nós, né? Você trabalhar com professores que são dedicados, você ser aluna de professores que te inspiram, isso é muito importante, né? E durante o percurso acadêmico, isso faz toda a diferença, né? A gente vai percebendo, mesmo que você, mas eu não vou enveredar para a área da docência, mas isso não impede você ter professores como uma grande inspiração, porque as áreas do direito, né? As áreas que a gente tem de advocacia, serviço público, então são muito, muito amplas e, assim, você pode buscar pessoas para se inspirar, né? Para emular. Eu acho também que é uma troca sempre, né? A gente sempre aprende mais do que os alunos, eu acho. A gente aproveita muito mais, porque você vai adquirindo outras experiências, outras perspectivas, né? Eu sempre gosto de dizer, eu estava dizendo hoje para os meus alunos da manhã aqui, a gente não sabe mais que vocês, né? A gente estudou um pouquinho mais, tá um pouquinho assim, um pouquinho mesmo, né? À frente, porque a gente leu um pouquinho mais, passou por uma certa formação, mas que vocês estão passando e ainda vão passar. Então, acho que a maior gratificação que um professor tem, né, professor universitário, é sempre ver os alunos se inserindo na profissão, no mercado de trabalho. Acho que isso é salutar. Mas, bem, vamos ao tema, né, que foi proposto, que é muitíssimo importante. Eu acho que um dos pontos principais além da gente entrar na questão da pesquisa e tudo mais, que é o que a gente vai tratar, né? Mas eu honestamente, eu não acredito que haja professor que realmente passe o conteúdo sem essa humildade, né? Eu acredito que as pessoas, os professores organizados, obviamente o aluno, claro, o aluno ele tem que colaborar, ele tem que contribuir, né? Para exatamente gerando conhecimento, gerando o engajamento tanto do professor com o aluno e do aluno com o professor, ou dos alunos com o professor. Mas eu acredito que, assim, essa serenidade, essa humildade, ela é salutar em qualquer situação. E eu não sei, acredito que, não sei se Einstein, eu tenho um receio até de citar o nome com receio de errar. Mas a questão da humildade e do saber, e ter sempre essa visão de que quanto mais você sabe, Aristóteles, né? Quanto mais se sabe, menos sabe, a gente Sócrates, vai... quase, Sócrates. Né? Platão, né? Exato. Então, assim, de toda sorte, eu acho que essa é a pegada de qualquer pessoa, de qualquer profissional. É saber que nada sabe e sempre buscando. Com certeza. E no nosso assunto propriamente dito, e fazendo a introdução do que é conhecimento, professora Nadejane, como é que você pode nos clarear desse conhecimento propriamente dito, ou jurídico, ou partindo de uma diferença entre o senso comum e o jurídico, para a gente
falar mais ou menos assim, dessa diferença em si. Então, o que eu acho que é importante, né, em toda decisão. A Lívia, tudo bom? Foi minha colega durante a graduação, fez psicologia, hoje psicóloga. Que prazer, que bom que tu tá aqui. Então, desculpa a interrupção, a gente vai vendo aqui. Não, não. Quando tu me propôs, né, eu acho que o grande desafio sempre, assim, que sempre preocupa durante a graduação é a questão da metodologia, né? Sim. A disciplina de metodologia científica que, infelizmente, hoje, né, o que eu vejo, acho que não é o caso da Unifor, mas em outras instituições de ensino superior, é uma disciplina que está sendo extremamente desvalorizada, né, no sentido de que, inclusive, ela deixa de existir na grade curricular presencialmente, vai sumindo em termos de disciplina, até disciplina EAD. Isso é muito preocupante, né? Porque quando a gente chega à questão do conhecimento, né? O conhecimento ele pode ser adquirido de diversas formas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Por isso que é importante a gente ter essa certa humildade, né? Filosofia é muito importante. Então, quando a gente pega o Sócrates quando ele fala sei que nada sei, né? Depois que ele consultou o oráculo de Delfos, sei que nada sei, não sei nada, né? Assumir que não se sabe é uma humildade intelectual muito importante, porque é você assumir que você está preparado sempre para reaprender, né, refazer os passos, reconstruir o conhecimento, ter a humildade de aceitar uma correção, né, uma crítica que seja, obviamente, construtiva, e aprender a fazer críticas que são construtivas, que não são críticas só para derrubar a pessoa, né, que às vezes é aquela cara, esse trabalho aqui tá... Não, você tem que ir tentando espremer o limão, né? Às vezes não tá muito bom, mas a gente pode conseguir melhorar um trabalho e ir aprimorando um ponto ou outro. É tudo uma questão de crescimento. O que eu gosto mais na orientação, por mais que às vezes seja desafiante na graduação, é exatamente ver esse desenvolvimento. E aí isso passa por reconhecer que tem diversos tipos de conhecimento. Só que aí a gente tem que saber diferenciar esses tipos de conhecimento até para entender o papel da metodologia científica e o papel do cientista, né, do direito. Aquele que se propõe a estudar a ciência jurídica. Porque não é a mesma coisa você pegar um conhecimento do senso comum, conhecimento que, enfim, todo mundo sabe que se você plantar uma sementinha na terra, vai nascer uma plantinha. Mas isso é um conhecimento do senso comum, né? Senso comum. Tem o conhecimento científico, que ele requer método, ele requer um passo a passo, né? Não vai ser uma coisa feita de qualquer jeito. E esse é o ponto preocupante, né? Porque quando a gente perde a metodologia científica como uma disciplina que é importante para os cursos de graduação, isso pode deixar um pouco, reduzir as possibilidades do aluno no curso de Direito, para ele pensar que ele só vai ter a opção de exercer advocacia ou estudar para um concurso público para ser servidor público. Quando não é bem assim, né? Existe a possibilidade, inclusive, de você conciliar, né, a advocacia, o serviço público, com o magistério, com a docência, com a pesquisa, né? Então, inclusive, é uma das possibilidades de você cumular as funções do serviço público com a docência, né? exatamente, exatamente. E também tem essa percepção que são momentos diferentes também da atuação do profissional do direito, do operador do direito, que é um termo mais feio, assim, né, mais tecnicista, mas é um termo que é utilizado e do próprio... exatamente, porque a gente tem que ter em mente, né, também, quem é o jurista, né? Quem é o jurista hoje no direito? Então, nós temos grandes nomes do estudo de direito nacional, Clóvis Bevilacqua, Pontes de Miranda, né? Rui Barbosa, nós temos grandes nomes, grandes juristas. Isso. Mas hoje, né? Quem são os juristas do direito? Quem são os estudiosos da ciência do direito, né? Quem são essas pessoas? Porque para a gente entender a metodologia científica aplicada ao direito, a gente tem que entender de metodologia, de método, né, do passo a passo, e temos que entender também o que é o direito, que é o objeto de estudo. Até porque, professora, se me permite ela interromper, por exemplo, eu, particularmente, eu me formei há quase 30 anos atrás. Então, na minha
no período de graduação, eu não tinha metodologia científica. Eu não tinha. Eu não tive metodologia, porque se fosse obrigatório ou não, eu a cursaria, porque eu acho que, penso que o profissional, seja ele qual for, a gente precisa aprender a escrever sempre, porque se escreve sempre, ou do ponto de vista do advogado, ou do acadêmico. A gente precisa escrever um bilhete, precisa se saber escrever. Você precisa fazer uma correspondência oficial ou não, você precisa saber redigir. Então, Sim. assim, eu parto do pressuposto que eu, há 30 anos, não tinha essa disciplina. Não tive TCC, né? Então, por isso que eu lhe fiz esse convite. Exatamente por estar enfrentando essa dificuldade, esse desafio, ainda mais, e para que a gente possa, da melhor forma, digamos assim, desmistificar essa escrita e essa ciência, esse produto da ciência, esse resultado da ciência e do método propriamente dito. Eu acho que é muito importante o ponto que você tocou, Aurineide, no que se refere à questão do estudo, né, da leitura e da escrita. Porque a partir do momento que você entra num curso de direito, você tem que estar preparado para estudar, para ler e escrever muito o resto da sua vida. Você vai ler e Exato. escrever muito pelo resto da sua vida, independente do caminho que você trilhe, né? Você não Sim. vai se tornar uma pessoa completamente alheia ao que está acontecendo e também não vai deixar de estar buscando se aprimorar, pesquisando. Então, antes de tudo, o profissional de direito ele precisa ser um curioso, né? Ele precisa Isso. ter esse ímpeto de buscar saber, buscar o conhecimento. Então, não tem como você pensar, vou entrar no curso de direito sem gostar de leitura, sem gostar Não, de não tem como. pesquisar. Não, já começa daí, né? Só É, que tem outro ponto que é importante, que é esse desafio de que, de repente, eu estou advogando, ou então eu estou no serviço público, né? Eu estou numa profissão altamente técnica do direito, que requer um estilo linguístico que lhe é muito próprio, né? uhum, Que é próprio você redigir uma petição tem todo uma forma, por mais que seja sim, livre, tem toda uma formatação que faz parte do modo como o advogado vai se posicionar perante o Poder Judiciário, né? Conforme ele vai sim, colocar o peticionamento, enfim, tem toda uma linguagem própria da petição. E tem uma linguagem também própria de uma sentença, né? De um produto técnico que vem do próprio Estado. Então, de um parecer. Cada uma dessas produções técnicas tem a sua linguagem. E aí o grande desafio é quando você está nessa profissão que é mais técnica e passa para a pesquisa na ciência do direito. Você vai amém. para a área É acadêmica. o meu caso. Exatamente. 30 anos depois. É bastante tempo, né? E aí você vai entrar exatamente no âmbito de ser agora um cientista do direito, né? Você vai ter que usar outro tipo de linguagem. Então, a linguagem do artigo científico, da monografia do curso de graduação, da dissertação no mestrado, da tese no doutorado, é uma linguagem diferente, né? Não é a mesma linguagem que a gente está usando numa petição. E De vice-versa. jeito. Porque a linguagem da petição, por vezes, ela tem que ser, de certa forma, eloquente, ela tem que mostrar a questão dos fatos. Então, Enfatizar muitos pontos, o que o texto acadêmico, se a senhora me permite uhum, lhe complementar, é exatamente o contrário, né? Pelo menos na minha perspectiva, você não precisa ficar insistindo no ponto. Pronto. Você não precisa ficar insistindo no ponto muitas vezes. E a petição é exatamente o contrário. Você tem que bater naquele ponto para reforçar o direito do teu cliente. Quer dizer, você exatamente. parte exatamente do oposto. Né? Você Exatamente. tem que abrir o leque de visão daquele raciocínio, né? Então,
Eu estou no caminho do próximo. Estou, professora. Exatamente. A linguagem do texto científico, ela é diferente porque a proposta é diferente, né? O tipo de conhecimento que você está desenvolvendo ali, ele requer um método de estudo, de análise, de pesquisa, de coleta de dados, né? Então você vai repassar a informação de uma forma diferente, porque a sua intenção não é convencer o juiz de que o seu cliente tem o bom direito, né? Tem o direito justo. Não é essa a sua intenção quando você está escrevendo um trabalho acadêmico. Quando você está escrevendo um trabalho acadêmico, você está produzindo um texto que vai ser lido por outras pessoas, né? Que vai ser objeto, muitas vezes, também de estudo por outras pessoas. Então, você vai construindo ali uma dialética com o leitor também. Então, você já começa aí, você está escrevendo voltado para outra pessoa, mas não para convencê-la, mas para passar a ela uma informação. Então você precisa ser claro, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Karl Popper, que eu tive a oportunidade de estudá-lo durante o curso de mestrado. Foi indicação do professor Arnaldo Vasconcelos, né? O meu Rafael, porque o Rafael o substituiu, foi isso? Isso, é a disciplina de epistemologia. Isso. E o Karl Popper, ele diz uma coisa muito bacana, que é: se você não puder dizer algo de uma forma muito simples, que as pessoas consigam compreender, retorne e repense para você voltar com uma linguagem que seja compreensível, né? Isso casa muito com o papel do professor, do docente, porque a gente tem um papel também de facilitação do conhecimento. Não é que a gente vai conseguir suprir completamente as necessidades do aluno, mas a gente tem que passar as informações de uma forma que seja clara, que seja precisa, né, que seja compreensível. Você não pode começar a falar, eu vou falar aqui eloquente, né, com vários termos técnicos absurdos. Isso não é conhecimento, né? Isso é, de certa forma, uma vaidade muito grande. Então a gente tem que, se eu não puder falar algo de uma forma simples, que as pessoas consigam compreender, é melhor que eu me cale e procure aprender, né, primeiro, como falar isso de forma simplificada. Eu acho que isso é salutar, né? Isso é importantíssimo para todos os profissionais do direito de uma forma geral, né? E eu acho que de qualquer ramo profissional, né, professora? Você não precisa para se autoafirmar, usar termos difíceis, né? Tem um conto do Machado de Assis que eu gosto muito, que é o Medalhão, que é um pai falando para o filho, né, que ele acabou de terminar o curso de Direito, enfim, até o contexto da época, falando dessa questão de, olha, você não precisa estudar, você não precisa se preocupar com filosofia, com ética, você só tem que, né, saber usar o medalhão, que é o seu diploma, que é o que você se tornou um bacharel em Direito, né? Então, é muito, tipo assim, você usar de um certo status, e a gente não precisa disso, né? Então, eu acho que a linguagem do texto científico, ela não precisa ser uma coisa que se torne uma dor de cabeça, mas tem que ser algo que é simples, que é claro, que é objetivo, né? É por isso que, quando a gente está escrevendo, é muito difícil você se conter, por exemplo, para reduzir o número de adjetivos no texto, né? O texto de um artigo científico, da monografia, ele tem que ter um mínimo de adjetivos. Isso é muito difícil, né? Porque a gente passa muito por aquela questão de repente, você está escrevendo sobre violência contra a mulher, né? Você vai redigir um texto sobre a Lei Maria da Penha. Aquilo vai te tomando uma questão emocional, vai te afetando quanto pessoa. Só que você tem que entender que aquele seu texto não é um texto para emocionar as pessoas, ou que seja, no sentido, um texto literário, né? A linguagem que você tem que passar é de informação, né? Então, você vai explicar o que é a Lei Maria da Penha, quais são os mecanismos. Exatamente, você tem que ser objetivo. Você não pode ser raso, obviamente, ser superficial, né? Por isso que você tem que ter uma boa redação, uma redação que seja explicativa, em cada um dos parágrafos trazer realmente uma ideia, mas você também não precisa escrever um monte de coisa, né? Ser prolixo, que é muito ruim também. Você não precisa ser extremo. Acontece com algumas petições. Eu me recordo de alguns juízes, né? Mencionarem exatamente isso. Que quanto mais a petição é extensa,
termina sendo mais ou menos o mesmo comparativo entre o artigo e a petição. Nesse ponto, eles têm essa similitude. A objetividade. Da objetividade, né? E de facilitar para o leitor. Porque esse foi o ponto que eu, de fato, consegui captar, né? Porque eu confesso para você, né, que é um desafio adequar a questão da BNT, embora a gente saiba, e eu acho que isso é importante a gente frisar. Hoje nós tivemos, da turma do mestrado atual, né, nós tivemos um encontro com um colega, representante discente, e uma das coisas que ele frisou muito foi a questão de ter essa visibilidade de quem vai ler, né? E de fato, não se preocupar com essa questão da BNT, porque existem pessoas que têm esse conhecimento mais aprofundado e que o autor do artigo, ou da dissertação, ou da tese, ele tem que se preocupar exclusivamente ou objetivamente com conteúdo, né? Uhum. Exatamente para parar essas arestas e, digamos assim, tirar um pouco mais desse peso, desse fardo, porque, de fato, é um peso. Quando ele disse isso, eu acho que eu tirei uns 500 quilos. É porque, assim, Adenise, eu tive professoras muito boas durante a graduação, né, de orientação tanto de conteúdo, e durante o mestrado também professores que foram maravilhosos com relação à orientação de conteúdo e também de metodologia. E eu tive uma professora na graduação que, inclusive, ela tem livros publicados, é uma professora maravilhosa, até hoje ela está na graduação da Unifor, ela era a chefe da supervisão de monografia, Quem que é é? a professora Núbia Garcia. E ela me disse uma Professora coisa que Núbia é é top. Professora Núbia ó, maravilhosa. maravilhosa. Um ser Ah, humano. Sociedade Zélia Martã, coisa boa. Eu tenho que abrir um espaçozinho só aqui, professora. É a Mary, a esposa do meu pai. Obrigada, Mary. E assim, professora Núbia é nota 1000, Que né? legal, porque Eu acho que, em ela é homenagem ao maravilhosa. meu pai, né? Eu sempre lembro dele em todas as situações, da minha mãe também. São pessoas que, nesse momento tão desafiador de pandemia, especialmente, tenho lembrado muito deles e do legado que eles deixaram para mim, que eu tento passar para as minhas filhas todos os dias. Isso é O meu muito pai bom. dizia, o meu pai dizia que não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Então, eu fui atraída por você, você já me fala da professora Núbia, que é uma professora que deu 2 dias de aula, mas que é de um conhecimento, de uma humildade, de um. Eu não tenho palavras. Então, assim, de fato, o semelhante ele vai se atraindo, e assim a corrente do bem, ela de fato vai acontecendo, vai se somando, e ela vai se firmar, como nós estávamos falando hoje à tarde também. Mas É continue, verdade. professor. É verdade. Então, a professora Núbia, ela dizia uma coisa que é muito importante, né? Que eu levei durante toda a minha... Que eu levo bastante comigo, que é você ter essa paciência de escrever, né? E reler o que você escreveu depois de um tempo, com outro olhar, exatamente para buscar os erros, para buscar corrigir, né? E outra coisa que eu aprendi bastante com ela, inclusive foi uma das primeiras palestras que eu assisti com ela na Unifor. Eu estava na graduação ainda, né? Então, estava no percurso ainda E da foi acadêmico. privilegiada, viu, professor? E ela falou uma coisa que eu estava muito preocupada com a ABNT. Então, a minha pergunta que eu direcionei para ela foi sobre uma questão boba de ABNT. E ela abriu os olhos para um ponto que é muito importante. Não é a ABNT. A formatação, ela é algo que você pode se apropriar, porque
tem na internet, tem informações, tem livros para isso, né? Você tem os manuais de monografia que eles auxiliam bastante das próprias instituições de ensino, né? Que eles auxiliam você a fazer a formatação, as bibliotecas ajudam também nessa parte de formatação. Você pode contratar um terceiro para fazer a formatação para você, isso não é errado, né? Você contratar uma terceira pessoa para fazer a formatação do seu trabalho não é errado, que isso é a questão de normalização do trabalho, de acordo com as normas da ABNT. O que realmente importa é você saber a metodologia, qual método você vai utilizar para o seu trabalho, que é desafiante. No direito, a gente está muito habituado a ter um método de pesquisa bibliográfico, documental, né? Faz a pesquisa num sentido descritivo, no sentido exploratório, é uma pesquisa pura, é uma pesquisa que não vai ter uma aplicação prática direta. Só que você vai encontrando na sua vida alguns desafios que vão fazendo você, muitas vezes, ir para outros métodos que estão no campo científico. Então, você precisa estar sempre estudando e se aprimorando. E o que é importante é exatamente você se apropriar desse conhecimento da metodologia. Formatação, eu acho que a formatação é uma coisa importante, sim, para o trabalho, mas ela não é o essencial, né? Ela é só a moldura. É uma moldura de uniformização do texto para facilitar exatamente essa comunicação acadêmica, né? Que a linguagem ela esteja uniforme para cumprir com o seu papel, né? Para que o leitor receba a informação da forma adequada. Mas não é o mais importante. O mais importante está realmente ligado ao conteúdo e à forma como você desenvolve esse conteúdo. Por isso o método é importante, né? O método hoje eu vejo ele muito ligado a uma virtude, se me permite falar, porque acho que as virtudes elas precisam ser relembradas na nossa sociedade. A gente esqueceu muito essa parte ética, ela é fundamental para qualquer profissional e a gente esquece, né? É a virtude da ordem. O que é o método? É você saber ordenar as coisas, você saber seguir passo a passo da sua pesquisa. Então, você separar o material de leitura, você fazer uma boa pesquisa, tem as ferramentas do Google, né, o Google Acadêmico, plataforma de revista que você pode fazer pesquisa, tanta coisa, jurisprudência, que você pode pesquisar nos tribunais. Então, são várias plataformas. Você seleciona, né? Sei lá, vou fazer um estudo de caso sobre uma decisão do STF. Então, vou selecionar aquela decisão, eu vou analisar aquela decisão, eu vou pegar trabalhos, artigos, livros que abordem aquele tema de uma forma direta, de uma forma indireta, né? Então, é todo um caminho. A pesquisa bibliográfica, ela dá muito trabalho, né? Ela não é simplesmente você... eu vou aqui fazer uma pesquisa de qualquer jeito, bibliográfico, começar a escrever. Quando você começar a escrever, não vai sair nada. Muitos alunos fazem isso. Porque tem que ler. Não adianta, né? Você não vai conseguir escrever bem se você não ler. Você precisa ler, né? A leitura é importante. Você tem que dominar aquele assunto. Eu achei interessante, abrindo um parênteses, e a minha filha mais velha, daqui a 3 anos, fará Enem. Você falando sobre isso, para mim a leitura sempre foi muito importante. E é uma coisa que além de eu internalizar, né, também é uma coisa que eu procuro passar muito para elas fazendo. E eu não lembro agora quem. Mas, enfim, Maria Clara me perguntou, mãe, o que eu faço? Porque ela sempre fala em medicina, e a minha sogra foi procuradora do Estado, e a família do meu marido é toda na área jurídica, né? Eu nunca tive ninguém na área jurídica, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, honestamente. E eu disse, Maria Clara, você pode fazer qualquer coisa, porque você tem o principal, e foi a nossa fala, a sua fala inicial, a leitura. Ninguém faz nada sem a leitura. Então, eu disse para ela, olha, você pode ser uma excelente médica, você pode ser uma excelente advogada, você pode ser uma excelente juíza, você pode ser um excelente dentista, você pode ser... Porque você lê. Você imagina uma menina de 12 anos ter lido Jane Austen em inglês, os livros que ela tem lido tudo, né? Então, assim, é também a questão que não adianta só você falar.
Não adianta só o professor dizer leia. E aí eu acho que entra a questão também de você, enquanto professor, fazer exatamente o que você disse agora. Olha, organiza a tua leitura. Porque sem a organização da leitura, você não vai ter como escrever. E foi exatamente o que aconteceu comigo no início. Eu travei. Eu travei. Literalmente. E aconteceu exatamente o que você está me descrevendo. Agora, eu fazendo conexão, né? Depois de eu ter arrumado mais ou menos as coisas, algo deslanchou, né? E você precisa também, se você me permite complementar e Uhum, você claro, claro. dá prosseguimento, é a questão de você ter afinidade com o texto, né? Porque não adianta a gente escrever sobre aquilo que não se tem afinidade, que não se gosta, que não se vai trabalhar em cima daquilo. O que é que você me diz, professora? Eu estou no caminho certo? Essa, Sim, essa questão de você escolher o tema, né, ela passa muito por uma questão, escolher o tema e saber qual o seu problema. Um dos grandes problemas, muitas vezes, na escolha dos temas para os TCCs, para as dissertações, é você não saber qual é o problema. Tá, mas qual é o seu problema? pronto, Qual professora. é a Show. problemática que você está desenvolvendo aqui? Qual o objeto da sua pesquisa? Qual o seu objetivo com isso, né? São vários passos, e aí a leitura é importante até para você passar a discernir sobre isso, né? A construção de um projeto de pesquisa, ela passa muito por isso. Então, já lá na construção do projeto de pesquisa, você está lendo muito e estudando muito sobre o assunto para você conseguir discernir o que é o seu tema, o que é a sua problemática, né? O que você está trabalhando e qual o seu objetivo com aquele trabalho. Eu lembro que teve um artigo muito engraçado que eu escrevi no mestrado, que depois eu fui ver vários pontos que eu poderia ter feito de outra forma. Que foi aquela agonia de ter vários objetivos. Então, na minha introdução, estava uma bagunça, porque eu tinha vários objetivos dentro da introdução. Tá errado, né? Você tem que definir um objetivo, que é claro, específico, e aí desenvolvendo aquele objetivo a partir de uma metodologia. Né? Não é uma coisa que você vai. Você não pode abarcar o mundo com as pernas, né, dentro de um trabalho científico apenas. Então você tem que fazer bem esse recorte do problema. E isso às vezes Esse é complicado. negócio, professora, pois assim, esse vídeo ele vai ficar gravado. Então, É ótimo. dá a mim e às outras pessoas que posteriormente virão o vídeo, né? Uhum. A questão da problemática em si, professora. Como fechar essa pergunta-problema? Qual a dica que você pode dar para essa pergunta-problema e aquele objetivo, que é aquilo que você vai alcançar com a pesquisa em si? Como é que você pode dar para o início, esse problema, a questão de pesquisa e como dar digamos, fazer essa costura, né? Porque não deixa de ser uma costura de vários pedaços e uma coxa de retalho, digamos assim. Se eu posso fazer essa comparação meio que esdrúxula, mas me dê e dê a todas as pessoas essa dica. Tirar do abstrato, né? É, Tirar do abstrato é isso, importante. Tá, isso, mas qual é o seu problema? Para não fazer do problema um problema, né? isso. Você tem que definir o seu objeto de pesquisa a partir de algo, primeiro, que você se interesse por pesquisar, porque é algo que você vai passar pelo menos um ano, se for graduação, 2 anos, se for mestrado, 3 ou 4 anos, se for uma tese de doutorado. Então, você tem que definir um tema que você tem afinidade. Não é que você tem que amar, que isso é uma coisa emocionante, assim, de sentimentalismo. Não, que você tem que ter afinidade, que você tem que se identificar com aquela temática. Tem que ser algo que pode fazer parte do seu dia a dia, algo que te interessa, que te instiga, né? Que te faz sentir vontade de saber mais, que te instiga a curiosidade. Então, por exemplo, você pega uma temática que eu tenho orientando, está pesquisando sobre a questão do escola sem partido.
né? Por exemplo, é uma questão problemática, é um tema, né? Eu vou analisar quais são os impactos, né? Quais são os impactos do movimento Escola Sem Partido no contexto do direito à educação. Certo. Isso trabalhando com a liberdade de expressão do professor em sala de aula, né? E com a questão do aluno, da liberdade de concepções também, né? Então, parte muito disso. O problema que ela vai desenvolver ali é em torno de analisar qual é a estrutura do movimento Escola Sem Partido. Então, os objetivos dela vão estar relacionados exatamente a isso. Ela tem que definir o problema a partir de algo que ela se sinta instigada a estudar, né, que estimule a curiosidade dela, e ela conseguiu cumprir o objetivo do trabalho. Ela vai apresentar o TCC semana que vem, né? Exatamente porque ela definiu esse problema. Então, você tem que definir qual é o problema. Eu vejo o movimento Escola Sem Partido, eu vejo a questão desse embate entre liberdade de expressão, controle do parental, relação dos pais com a escola. Então, é toda uma problemática, né? O problema, a partir do problema, você vai para uma problemática que é maior, né? E dali você vai falar qual é o objetivo do seu trabalho. Olha, meu trabalho é fazer uma análise sobre a questão do choque entre o direito de liberdade de expressão dos professores e a questão da proteção da criança e adolescente contra alienação ideológica. Então, a partir daí você já tem o seu escopo, né? Por isso, se você definir o seu tema, a definição do tema é o ponto de partida, para você ir construindo esses outros passos, né? Sem essa definição, eu quero falar sobre como aconteceu, que eu tive muito trabalho com um aluno de pós-graduação, né? Que é algo mais técnico, que ele queria falar sobre a uso capião como uma forma de aquisição da propriedade. Ok, mas isso é meio óbvio. Qual é o problema aí? O que você está analisando, né? Vai ser uma análise descritiva sobre o quê? Está muito amplo, né? O texto científico ele não pode ser um texto doutrinário, didático, né? Tem isso também. Eu não posso confundir um artigo científico, uma monografia, uma tese com uma doutrina, né? Com um livro, um manual de direito, porque não é, né? É outra linguagem. A linguagem que eu vou utilizar num artigo científico não é a mesma linguagem que eu utilizo num livro didático, né? Porque o objetivo é diferente. Então, essa construção do problema que está sendo proposto dentro de um projeto de pesquisa é muito importante, que ela vai conduzir, né? E a partir disso, né, a partir dos objetivos, você vai desenvolver os questionamentos, né, os principais questionamentos. Vai desenvolver as hipóteses para esses questionamentos, que é o que você vai buscar as respostas, se tá adequado, se não está, se faz sentido, se corresponde à verdade, se não corresponde, que é o método se aquela hipotético. pesquisa está adequada ou não está, de acordo com que... Porque não se vai defender um ponto de vista. A gente tem que, inclusive, em alguma medida, buscar, inclusive, autores ou artigos, que terminam sendo autores, exatamente com opiniões opostas. Exatamente. Inclusive, eu busquei também porque coincidiu que eu estava escrevendo sobre algo contrário, inclusive, à sua ideia da dissertação, né? Então, assim, é muito... coisas de Deus, coisas que somente Deus explica. É a providência, às vezes, né? Que... Sim. Às vezes tem coisas que são providenciais. E assim, o que é importante, Arineide, ver isso, essa questão da dialética entre uma opinião A e uma opinião B, ou então autores que têm a mesma opinião, é válido coloque, porque a monografia, os trabalhos científicos de forma geral, eles são um diálogo de vários autores, né, que estavam antes de você. Então você tem que produzir esse diálogo também no seu texto. Colocar essas ideias porque assim... É claro que nós temos ideias que vêm de nós, que são originais, mas elas têm uma fundamentação, né? E aí você tem que ir colocando... Já se ouviu falar, né, antes. Exatamente. É importante que o trabalho tenha essa fundamentação. E, por exemplo, o trabalho dessa aluna que escreveu sobre o movimento Escola Sem Partido, ela dedicou um capítulo todo a falar dos aspectos que são positivos do movimento e outro capítulo a falar dos aspectos negativos do movimento. Então, assim, ela não deixou de trabalhar duas perspectivas, porque se ela não fizesse isso, o trabalho dela poderia ficar
parcial. Aí, quando chega na consideração final, na conclusão, né, que lá na faculdade é consideração final pelo manual. Eu não gosto muito porque eu acho que é conclusão, você tem que fechar o trabalho. Né? Claro que a pesquisa ela vai continuar, mas você tem que fechar o trabalho. E aí ela, obviamente, vai, a partir do que ela estudou, do que ela trabalhou dentro do desenvolvimento da monografia, ela vai concluir o trabalho. E tanto que a conclusão é um espaço que o autor tem exatamente para colocar as percepções dele. É claro que ele não vai falar numa linguagem extremamente pessoal, não vai usar, vai continuar com a linguagem de não usar muitos adjetivos, né? Não fazer um texto poético, emocionado, mas é o momento de você dar a sua conclusão. Olha, realmente esses pontos tais são importantes, né? Você vai fazer uma retomada do que foi trabalhado durante o contexto da pesquisa e fecha o trabalho, né? Para apresentar para uma pessoa, olha, isso aqui foi o que eu produzi, né? Eu passei 3 meses, que eles passam 3 meses escrevendo, 3 meses escrevendo esse TCC a partir das minhas leituras, das minhas anotações, dos meus fichamentos, né? Que eu acho que é uma ferramenta muito importante. Fichamento, né? Pode ser fichamento pelo computador, né? De você ir anotando, de ir colocando. Algumas pessoas preferem. Eu gosto muito de anotar também no livro, ou pegar um pedaço de papel e ir anotando, né? Você construir essa organização de anotações é importante porque depois você vai lá, consulta e faz a citação, faz a referência, né? Assim, eu acho que é importante ter um certo domínio da ABNT, de certa forma, de saber referência, citação, para você já ir construindo o texto nessa base. Né? Claro que você não precisa decorar todas as formas de citação, né? Como é que eu faço citação de revista, de sei lá, um vídeo no YouTube que eu acho que é importante colocar, uma notícia que é importante, enfim, tem as normas da ABNT para isso, né? A parte de normalização, mas é importante você saber o básico para você já ir fazendo os fichamentos. É que os fichamentos eles ficam como material de consulta. É importante, eu sei, você falando agora sobre isso, e eu tenho muito a questão, não tem como falar o contrário, mas provar é uma coisa, né? Então, tá aqui, eu tenho 2 cadernos só desse, né? Perfeito, isso é maravilhoso, Arineide. Desse preparatório do mestrado para cá. Então, é importante ter eu isso. coloquei, inclusive, até para poder organizar, porque depois, primeiro semestre do mestrado, porque depois eu vou precisar fazer algum tipo de consulta, de alguma live, desse momento totalmente atípico, né, dessa pandemia, desse coronavírus. Então, é uma maneira, e paulatinamente, eu estou aprendendo a me organizar dentro do computador. Porque é outra dica que você está dando, e que eu também estou começando a fazer o link, que é exatamente se eu vejo algum artigo, alguma parte do artigo que eu me identifico, ou de repente aquela parcela do artigo, de acordo com fulano, e pego exatamente aquela de quem é o artigo, o ano, aquela coisa toda, e já isso muito vagarosamente. Eu confesso que ainda não é a minha praia ainda é essa daqui. Mas eu chego lá. Eu chego lá. Mas isso já é maravilhoso, assim, porque... E você falou das suas filhas, né? Eu acho que elas vendo essa sua dedicação com os estudos, com a leitura, é muito importante, porque os filhos, eles aprendem. As pessoas aprendem pelo exemplo, né? E aí eu acho que os pais têm um papel muito importante em passar esse exemplo, né? Então, sua filha gosta muito de ler, muito provavelmente porque você e seu esposo gostam de ler. Então, ela vai vendo o comportamento e vai emulando, né? Vai se inspirando, às vezes até sem perceber. Então, isso é muito importante, né? E você falou agora os fichamentos são muito importantes, né? Humberto Eco, quando ele escreve Como Fazer uma Tese, ele fala disso, dessa importância dos fichamentos, né? Que como escrever uma tese, na verdade, é direcionado exatamente para os bacharéis, né? É tese, mas é de monografia que ele fala. Então, professora, assim... você conseguiu ler Humberto Eco, então nós estamos...
Eu tô bem, eu tô bem. Tá sim, com certeza, Neide. Eu acho que é claro que a gente sempre vai ter limitações, né? Todo mundo tem. Por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade com as pesquisas de campo, né? Pesquisas que você vai fazer análises de dados quantitativos, que vai colocar gráfico. Então, muitas vezes é você enfrentar essas dificuldades, né? Sabendo que vai, obviamente, as coisas não vão ficar perfeitas, mas que você tem que ir buscando conhecimento e construir aquilo, né? Porque realmente passa muito por essa perspectiva de aprimoramento, né? A gente está sempre aprendendo, né? É uma coisa que faz parte do viver, né? Não tem como a gente. Foi a minha filha mais velha que me desafiou, né? Mamãe, a senhora gosta tanto de estudar, a senhora, por que que a senhora não faz? Está na hora de a senhora fazer o mestrado. Está na Ai, que hora. maravilha. E assim, nós conversamos hoje à tarde, eu continuo pensando assim, e que bom que aparecem pessoas como você, né, para ratificar isso, porque tem momentos que qualquer pessoa fica naquela dúvida. E aí, em um mês, até hoje eu não sei, só a mão de Deus mesmo. Ela me desafiou, o professor Leonardo, que é muito meu amigo, e é da ESA, vai ter um curso preparatório e tal. E aí eu, num grande desafio também com a professora Gabriela, com a Carla, eles me dando uma força para o Soares, porque exatamente iniciou aí o meu desafio com a questão da escrita, né? A minha escrita ainda digamos assim, do advogado, né? Do advogado, porque jurista todos somos, né? Então, assim, Exatamente. iniciou esse meu desafio, e ela sempre está me desafiando, né? Porque eu as desafio. Então, de fato, é um ciclo, né, que a gente vai plantando, né? E fico muito satisfeita com essa pontuação que você fez, porque, de fato, o meu mestrado foi um objetivo meu, porque eu já dei aula há muitos anos atrás. Eu adoro estudar, eu amo ler, Isso é muito bom. eu gosto de aprender, sempre, 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 sempre. E porque fui desafiada, claro, e porque, querendo ou não, eu sou um referencial para as minhas filhas. Então, se eu desistir de um sonho meu, e olha que eu estive bem próximo, porque entre elas e o meu mestrado, elas são sempre em primeiro lugar. Sempre. Que Indiscutível. maravilha, Eunice. Isso me lembra Então, muito uma coisa que eu aprendi recentemente com um livrinho bem curtinho, assim, chamado A Virtude da Ordem, né? Que é você saber elencar. você Eu, vai eu vou te passar, vou te passar. É um livro assim mais para a vida, mas é exatamente elencando as prioridades da nossa vida, né? Ele vai com a palma da mão a gente consegue elencar essas prioridades. Aí vem a prioridade espiritual, que é o dedo do meio, a prioridade do trabalho, né, do labor, né, de você ter uma dedicação que faz parte até do nosso sentido de vida também, que é o indicador, a família sendo o anelar, né, o dedo anelar da lá, família, que na hierarquia tem que estar presente, né, a gente tem que ter os momentos em família, sim, a questão das ações sociais, de ajudar o próximo, né? De você ser que é o que nós obras de estamos caridade. E fazendo aqui. essas lives que são compartilhamento de conhecimento, que tem muitas, né? Eu acho que esses eventos online são um ponto muito positivo dessa situação de isolamento que a gente está passando. E, por fim, o dedo mindinho, né? O menor, o lazer, né? Que a gente tem que ter os momentos de leitura mais tranquila, né? De leitura, assim, mais para relaxar. Você vai ler um livro da Jane Austen, né? Que você citou que sua filha lê. Então, vai ler o Eu, Orgulho e eu, Preconceito, vai assistir eu um filme mais... busquei esse. Deixa se você me permite eu me afastar um Aham, pouco, claro. mas
porque está no meu cantinho de leitura, né? Então, Aham. assim, esses têm sido os meus contrapontos, exatamente É para importante. em algum momento eu me conectar com a Aurineide, porque tem alguns momentos que eu percebo esse sair de mim e eu precisava exatamente me reconectar comigo mesma. Foi aí que se iniciou a ideia das lives, né? Isso é muito bacana. Precisava dar sentido a tudo que eu estava vivendo e ao que eu sou. Porque eu tenho essa questão, né, professora, da doação. Exatamente. Graças a Deus, eu tenho isso muito forte e faço questão de ter, porque aquilo que a gente pode ou recebe, não sem esforço, porque conhecimento não se tem sem esforço. Nada se tem, pelo menos eu acredito assim, sem esforço. Mas eu acredito que a gente pode Sim, compartilhar de socializar, com alguma certeza. socializar, né? Então, acho que não tem problema, você transformou uma coisa tão grotesca, digamos assim, uma coisa tão simples, você traduziu a questão de pesquisa de uma maneira tão leve, Imagina. que Não, assim, eu inspirei. a gente, é claro que a gente tem que ir buscando meios, né? Buscando escritos para estudar. Eu até te passei algumas referências que eu acho que são importantes, de livros Sim, que são que vão facilitando também, né? Por exemplo, o como escrever uma tese do Humberto Eco é muito bom. Ele tem muitas coisas boas que dá para a gente aproveitar que ele está falando ali, né? Não é tipo, mas foi há muito tempo atrás, com dias, mas com o momento. Eu acho que é muito temerário a gente fazer isso, né? De esquecer a questão, é, o que tem de construção de conhecimento enquanto tradição é importante também, né? A gente não pode apagar, por exemplo, imagina se, porque o novo sempre vem, a gente apagasse eu toda queria a tentar pegar filosofia o livro da grega professora antiga, né? Núbia, Hã? mas o livro da professora Núbia, eu estava procurando, tentando Ah, pegar aqui, a gente pode postar depois, Arineide, até mas também. depois É, eu coloco. depois Mas, você pode enfim, postar também. é Porque assim, importante, é muito importante essa questão de tornar algo que não é tão compreensível em algo que é mais didático, porque você não precisa tornar algo que já é desconhecido e por si só se torna desafiador, porque aquilo que não se conhece, aí é o conhecimento, né? Você desbravar, você se reconectar ou conectar-se com aquele conhecimento, com aquela ideia, né? Então, assim, é muito importante, né? Por isso que eu estou sempre na leitura, e o lazer é muito importante, porque você, hoje, o representante dos discentes disse uma coisa que eu não tinha me apercebido. Muitas vezes, quando você se desliga, ou no lazer mesmo, então quando você está fazendo uma outra atividade, é quando os insights vêm. sim, Né? E aí foi ontem, por incrível que pareça, eu peguei exatamente esse livro, eu disse, eu tenho que sair só dessa leitura mais pesada, porque a leitura está começando a me cansar. Inclusive, eu estava vendo o vídeo do Rossandro Klinger, que eu adoro, né? E ele falando exatamente sobre isso, para se buscar algo que a gente possa dar leveza e possa. Professora,
papo tava tão bom. Ver se ela volta. Ai, professora, que bom. O papo estava tão bom que eu nem me dei Dani. conta. Me perdoe. A Não, conversa estava tranquilo. tão empolgante que eu nem avisei para o tempo. Mas Tranquilo. nós estávamos falando sobre a questão do lazer. Até para a gente fechar o raciocínio, a gente se despedir e agradecer Uhum. as pessoas que estiveram conosco. Exatamente Maravilha. o lazer e qualquer outra atividade que se goste, para que, de repente, venham esses insights. Ou seja, você precisa limpar a sua mente, como, inclusive, eu citei o Rossandro Klinger, né? Para evitar esse desgaste emocional, mental. Com Então, para quem certeza. gosta de fazer outra leitura, ver um filme, exatamente para as pessoas irem se desligando um pouco daquele objetivo que naquele momento está pesando. Sim. Então, complementa, por gentileza, professora. Então, assim, fechando o tema, né? Eu acho que assim, como né, talvez uma mensagem final, assim, todo caminho ele vai ser difícil, né? É muito importante ter essa noção e também, assim, não tem como você falar, ó, tem uma vida, manual da vida profissional facilitada, isso não existe, né? Não Então, existe. a gente vê que muito, não é você chegar até o topo da montanha, mas é o caminho até a montanha, né? Que é essa construção. Então você vai aprendendo muito nesse percurso. Então a gente nunca pode, digamos assim, desesperar, né? Poxa, isso aqui é muito complicado, eu não vou conseguir. Porque assim, a gente passa por isso várias vezes, né? Ainda hoje são pontos que eu vou lutando também comigo para não me sentir desesperada diante de uma situação. Vixe, isso aqui vai ser super difícil para fazer. E às vezes você vai chegar até um limite de uma certa exaustão e você tem que também ir sabendo esses limites, sabendo dosar, que é exatamente essa questão de ordenar, né? Então, acho que a pesquisa científica passa muito por isso. E a linguagem é sempre uma construção, né? Eu talvez tenha uma certa facilidade hoje para escrever, que não é tanta, porque eu também cometo erros, mas eu passei desde do segundo ano da minha graduação até hoje eu continuo nessa senda de pesquisar, de tentar escrever artigos científicos, de estudar metodologia, né? Não é assim, não é, opa, eu sei metodologia e Não é pronto, do né? Eu vou nada. esquecer. É uma coisa que você vai estudando sempre, né? Eu tive grandes professores durante todo esse percurso, dos quais eu sou muito grato, poderia nomeá-los aqui, né? São a professora Núbia, durante a graduação e o mestrado também a professora Gina, que é coordenadora do programa de pós-graduação, né? O professor Antônio Jorge, que é professor do programa também. Então, foram vários professores que eu tive a oportunidade de ter como mestre, que me passaram muitos ensinamentos que são valiosos, que eu guardo até hoje, né? Ensinamentos técnicos, ensinamentos profissionais, que me ensinaram muitas coisas que hoje eu sei, não assim tanto de conteúdo em si, mas de forma de trabalho, né? De pesquisa, de ter esse compromisso, né, com a pesquisa, que eu acho que é importante também. Então, assim, não desesperar. Acho que passar essa mensagem para todas as turmas que estão fazendo mestrado, doutorado, não sentir esse peso, né, que eu acho que hoje é tão grande, essa pressão por perfeição, por ter publicação, que isso é uma consequência desse próprio caminho, né? O topinho lá da montanha, o importante não é chegar àquele topo, é o caminho que você faz para chegar É até o aquele topo. Então, caminhar, não é? É o exatamente. caminhar. E o método, né, a questão metodológica científica é o método, é esse caminho. Então, é separar o material bem, escolher bem o seu tema, né, saber qual é o seu objetivo com o trabalho, e a partir daí você vai conseguir construir uma boa pesquisa, né? Você vai conseguir trilhar o seu caminho e enfrentar os desafios que fazem parte desse processo, né? Desse processo de ensino, de aprendizagem, de reaprendizagem e dialético, né? E é E aí a muito gente retoma muito importante,
para os filósofos gregos, que são muito É importantes. muito importante, professora, porque eu tenho que homenagear, digamos assim, honrar, não somente aos professores, mas eu acho que quando a gente também, penso que quando a gente tem bons amigos, a Júnica, eu espero que ela esteja ainda aí, né? Patrícia Ciríaco, Carol, Matheus, ai meu Deus, Andressa, Alisson, é, o João Alencar, mas são colegas, Roberta, tá aí, a minha querida Jônica está aí. Então, amigos que, Aneline, amigos que encontram pesquisas e nos passam. Ela junto, inclusive, me mandou que era a tese da professora Gina, é a tese da professora Gina, e virou o início de uma das minhas sessões. Então, assim, é a rede de apoio, né? Eu acho que é o que nós estávamos falando no outro vídeo, que caiu, a gente precisa se apoiar, fazer essa rede de apoio e uns ajudarem os outros. Os Com mestrandos, certeza. uns ajudarem os outros, professores, em alguma medida, você, que é uma grande professora, eu deixo aqui Imagina. novamente todo o meu agradecimento, toda a minha gratidão, porque minhas filhas viram que você foi minha professora, então, de fato, é uma grande honra para mim ter estado perto, trazê-la para perto de mim, né? Porque eu espero que eu não me perca de vista, mas de jeito nenhum, né? Sempre muito bom. Então, lhe agradecer. Se tiver alguém que possa tirar, algum amigo que possa... Jônica, você está aí, você pode tirar a foto da gente aqui com um coraçãozinho? Será que dá aí, professora? Para você colocar o coração? Dá sim, dá sim. Será que tem algum amigo aí da gente? Ou Não se sei já. tiver alguém, tira aí. Mas se não tiver, depois a gente faz Não, um não tem. print. O mais Muito importante obrigada. acho que vai ficar gravado, dá para tirar um print. Que Deus É, abençoe. Deus abençoe seus você também, projetos. Arineide, sua família toda. Amém. Você quer fazer mais alguma consideração, Não, eu professora? acho que do que você tratou, o que é importante, né? Essa virtude da amizade é muito importante. Eu tenho grandes amigos ainda hoje, né, amigos que eu tive durante a graduação, que hoje são, que eu posso dizer que são melhores amigos que eu tenho, e foi durante esse percurso de pesquisa, de mestrado, de depois do mestrado, porque tem vida depois do mestrado, né? Tem várias oportunidades que surgem a partir daí. E eu queria só deixar esse recado, né? Estudem. Não tem como você ser um bom pesquisador, você ser um bom acadêmico do direito, você ser um bom profissional se você não tiver essa virtude de estudar, né? Independente do que você escolha, né? Eu acho que esse é acho que o recado final é isso mesmo. E Com agradecer certeza. demais, Aurineide, pelo convite, né? Dizer que eu estou muito feliz, e eu, assim, nós somos colegas já, porque você é pesquisadora, você está no mestrado, nós somos colegas não só porque, enfim, eu sou advogada também, né? Então, não só porque somos advogados, mas porque estamos também no mundo acadêmico, lutando aí para aprender mais, para repassar conhecimento. E isso que você está fazendo com as lives, eu acho que é sensacional, porque é realmente uma forma muito boa de democratizar conhecimento, de passar o que a gente sabe, né? Enfim, criar esse espaço também de comunicação. Então é isso, eu queria te parabenizar e agradecer pelo convite. Então, eu acho, Jônica, no mesmo tu tenta tirar. Bota aí, professora, porque tem que ter o coração. Tem que ter coração e a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe imensamente a você, sua família, seu projeto. Muito, muito, muito obrigada. Um Você abraço. também, Areneide. Se não fosse esse Covid, eu daria um jeito de me abraçar. Mas a gente se abraça de longe. Sim,
espiritualmente. Tchau, Arineide. Tchau, Beijo. obrigada a todos que Imagina. estiveram conosco, tá? Muito obrigada. Obrigada, Júnior, e a todos que estiveram conosco. Obrigada, professora Nadejane, e uma boa noite a todos. E até outra live, se Deus quiser. Tchau, Até, tchau. tchau.